Irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. E quero agradecer ao meu Deus por esta oportunidade e também ao meu pastor por nos conceder este momento de podermos compartilhar com a igreja uma passagem da Bíblia, nos alegrando na presença do Senhor. Eu estou vivendo assim esses dias, desde segunda-feira, momentos de muita emoção, por estar revendo o irmão Alberto, a irmã Leonor, que foram amigos, companheiros ali durante o tempo que passamos em África do Sul. E fomos até ao aeroporto recebê-los, e é um prazer tão grande ver esses servos do Senhor, e assim a gente consegue matar um pouco a saudade. Mas o pastor está lembrando aqui que eu estou indo agora no próximo mês para lá, com a minha esposa também. Vou pregar no congresso lá. Espero não estar rouco assim quando chegar lá, né? Amém. Meus amados, nós estamos num período de escola bíblica, onde nós obreiros estamos nos alimentando com a palavra. Tivemos hoje ministrações que encheram nossos corações de prazer, de alegria, de renovação. E quando o pastor me disse, se prepare, porque talvez você dê uma palavra à noite, aí me veio à mente, irmãos, meditar um pouco sobre o plano de Deus na vida de Abraão. E eu queria que abríssemos as Bíblias, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 51. Isaías, capítulo 51, e vamos ler o versículo 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Amém, meus irmãos? Queridos e amados irmãos, os planos de Deus na vida de uma pessoa é algo muito sublime. É tão sublime que existem coisas dentro dos planos de Deus na vida de um homem que foge da realidade humana. E quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente descobre algumas coisas que são muito interessantes e que, refletidas para as nossas vidas, nos deixam lições muito fortes. A primeira coisa que a gente pode observar é que Deus apareceu a Abraão na Mesopotâmia. Repita isto comigo: Deus apareceu a Abraão na Mesopotâmia. Veja o que diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e confira o que diz os versículos de número 2 e 3, de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Quando a gente observa este texto tão bonito de Atos capítulo 7, nós entendemos que o aparecimento de Deus a Abraão está confirmado no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 2. Confira isto, por favor. Josué, capítulo 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naó,
Repitam comigo: e serviram a outros deuses. Olhando para esses dois textos, ou seja, Atos 7, 2 e 3 e Josué 24, 2, nós vimos que o Senhor foi aparecer a Abraão lá naquela terra longínqua, e ele vivia em uma casa em que os seus pais adoravam a outros deuses. Historiadores registram que os pais de Abraão eram fabricantes de deuses, de estátuas que serviam para a adoração. Aí vem assim uma pergunta: dentro do plano de Deus existem incógnitas que, humanamente falando, não dá para entender. E como é que Deus vai lá na Mesopotâmia, na casa de um pessoal idólatra, fabricantes de deuses, e aponta o dedo para um dos filhos daquele homem e diz: eu quero você. Eu quero este homem aqui para uma grande obra. E quando a gente para pensar sobre esta realidade do aparecimento de Deus a Abraão, hoje não é diferente, irmãos. Deus apareceu lá em Timbaúba e disse: eu quero este homem. Apareceu lá em Arco Verde e disse: eu quero este homem aqui. Foi lá em Johannesburg, na África do Sul, e disse: eu quero Alberto Moreira. Foi lá em Gamileira, irmãos, uma cidade pequena, uma família sacrificada, com 12 filhos criados sem mãe, e disse: eu quero este garoto aqui. Deus foi lá na Argentina e escolheu estes irmãos que de lá são. Quando Deus quer escolher uma pessoa, Ele não está preocupado com a sua procedência, com a sua condição financeira, com a sua cor, com a sua intelectualidade. Ele não está preocupado com absolutamente na vida daquela pessoa, porque Ele escolhe quem está numa situação difícil como esteve Abraão, para trabalhar a vida dele e dizer: a vida deste homem é um milagre em minhas mãos. Então diga comigo bem bonito: Deus me escolheu. Glória a Deus. Mas há uma segunda coisa que descobrimos no plano de Deus na vida de Abraão. A primeira é que Deus o escolheu. Agora vamos ver a segunda. Abra a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 9, versículo 7. Neemias, capítulo 9, versículo 7. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Então diga comigo: Deus escolheu a Abraão. A primeira coisa é que ele apareceu, e a segunda é que ele escolheu. Agora, o que eu acho interessante, irmãos, é que quando Deus escolhe uma pessoa para desenvolver na vida dela um plano, Deus também desenvolve um relacionamento muito grande com aquela pessoa. E o relacionamento se torna tão estreito que acontece isso aqui, ó. Veja 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, está escrito assim: porventura, ó Deus nosso,
Não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel? E não adeste à semente de Abraão, como diz aí, igreja? Quantos podem levantar as mãos e glorificar a Deus por isso? Então, primeiro Deus apareceu a Abraão lá na Mesopotâmia. E em segundo lugar, Deus escolheu Abraão. E eu estou dizendo que quando Ele escolhe uma pessoa, Ele cria um relacionamento tão estreito com aquela pessoa, ao ponto de Deus se tornar amigo desta pessoa. E eu preciso neste instante enfocar uma coisa muito interessante para todos nós. É que todas as pessoas que são chamadas por Deus para um propósito específico, elas enfrentam experiências muito fortes. Às vezes provações, às vezes solidão, às vezes incompreensões, ataques satânicos, crises, desafios, noites escuras, momentos muito difíceis. Mas Deus nesta noite está dizendo para você, a quem Ele escolheu, que Ele é seu amigo. E por Ele ser seu amigo, quando você entra na água, Ele entra com você. Quando você entra no fogo, Ele entra com você. Quando lhe colocam na cova dos leões, Ele entra com você. Quando lhe colocam no calabouço, Ele entra com você no calabouço. Quando aquecem fornalha e lhe colocam dentro, Ele anda com você para lá e para cá, dentro da fornalha. Deus é o teu amigo. E por que tu às vezes dizes que estás só? Tu não sabes que não estás só? Tu não tens visto que quando não podes fazer, Ele faz por ti? Tu não tens percebido que quando tuas mãos não alcançam as dele, vai lá e faz o que é necessário ser feito? Descansa nos braços deste amigo que tu tens. Aleluia. Ei, ragazzi, moço, brindegantia. Oh, aleluia! Vamos seguir aqui a ordem. Primeiro, Deus apareceu a ele. Segundo, Deus escolheu a Abraão. Mas vem uma terceira coisa aqui interessante. E esta terceira coisa é isto aqui. Repitam comigo. Quando Deus escolhe uma pessoa, Deus revela a esta pessoa os seus planos. Veja Gênesis capítulo 12. Oh, aleluia. Gênesis capítulo 12. Porque Abraão poderia questionar Deus: por que tu estás me chamando? Qual é o propósito? Qual é o fim específico do teu chamado em minha vida? Aí Deus diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí depois que ele explica para Abraão o que é que Deus quer com ele, aí Deus dá um decreto dizendo: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão,
Deus não deixa nenhum dos seus servos alheio aos seus propósitos. Todos estes homens que a igreja percebe aqui neste púlpito, enfim, todos nós que tivemos uma chamada específica, um dia Deus falou conosco, com certeza. Eu me recordo que a primeira vez que eu ouvi o Senhor falar para mim sobre um plano específico, essa realidade que eu estou vivendo hoje, eu tinha 13 anos, e Ele contou essa história que eu estou vivendo hoje. Aleluia. Quando Ele quis que Moisés descesse para livrar Israel lá do Egito, Ele conversou com Moisés. Só Moisés. É assim, 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 assim. Quando Ele quis levantar Jeremias, só Jeremias. O detalhe é esse. Isaías, eu me mostro a ti assim, desse modo, estou sentado no trono, vê aí os serafins, um Atenais com uma brasa quente para te queimar. Quando com Paulo cai por terra, fica cego, vai para casa lá de Simão, Ananias vai ora. Irmão, qualquer pessoa escolhida por Deus tem uma história, um mistério, um detalhe entre ele e Deus e ele. Deus te escolheu e já te disse tudo a respeito. Agora me deixe levantar aqui um argumento muito forte. E uma das coisas que nos traz muito conforto, muita segurança, muita convicção para exercermos o trabalho para o qual ou para os quais fomos chamados, é esta certeza deste contato com Deus. O Deus que aparece e diz a gente o porquê dele estar nos chamando. Chamada sem uma revelação específica de Deus não é uma chamada divina. Pode ser um arrumado, pode ser uma história, pode ser um sonho por barriga cheia, pode ser uma profetada que não é profecia, pode ser a senhora que falou e não foi o senhor. Mas quando Deus fala, irmão, acabou essa história. Quando o Rei do Universo diz, a campa é de bronze, vai servir para chamar a atenção, vai ser posta no púlpito. É assim, os detalhes de Deus acontecem dentro da sua soberana vontade. Então, você que está nesta escola bíblica, que veio lá do interior do estado, talvez esteja aí passando por algumas experiências. Talvez você, estou falando para aqueles obreiros novos como eu, que estamos começando e que muitas vezes em nossas vidas temos determinadas crises, com determinadas perguntas. Deus já te disse por que foi que te chamou. Então descansa em paz, porque a promessa de Deus é esta: eu vou fazer de você uma grande nação. Agora, quando a gente para pensar sobre o caso de Abraão, quando ele recebe a notícia que dele sairia uma grande nação, Deus disse: olha, Abraão, a maior coisa que eu tenho contigo ainda não é o fato que de ti sairá uma grande nação. A coisa grande mesmo, Abraão, é porque desta nação vai nascer o Messias que salvará a humanidade. Esta é a maior grande coisa que Deus tem. Aleluia. Agora, existem aí 3 verdades que são indiscutíveis dentro desta terceira colocação, do fato de Deus falar, explicitar, mostrar para Abraão o que Deus tinha com ele. Digam comigo: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Espero que vocês tenham gravado estas 3 exigências de Deus, porque agora, na quarta coisa que quero falar sobre o plano de Deus na vida de Abraão, nós vamos tentar incluir estas 3 exigências. Diga comigo bem bonito: Deus
trabalhou na vida de Abraão. Porque se ele apareceu a Abraão, depois escolheu Abraão, falou com Abraão, Abraão agora já tinha meio caminho andado. Mas Deus precisava trabalhar na vida dele para que ele pudesse chegar no ponto. E como se explica isso? A primeira coisa que vimos Deus trabalhando na vida de Abraão está no capítulo 13 do livro de Gênesis, do versículo 7 ao 14. Vamos observar esta passagem que é tão importante. Gênesis 13, 7 por diante. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, nem entre meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, o que é que diz, amados? E se a direita escolheres, digam bem forte: eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. A primeira maneira de Deus trabalhar na vida de Abraão, preparando-o para o futuro, foi exatamente separá-lo de Ló. A chamada lá em Harã, quando ele tinha 75 anos, não foi exatamente essa: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei? E por que Ló vem aí, pegando carona nas bagagens de Abraão? O plano específico de Deus era na vida de Abraão. E eu entendo aqui que a separação de Ló com Abraão não foi uma coisa tão fácil, minha gente. Porque Ló havia sido criado, era uma pessoa que estava dentro do relacionamento íntimo de Abraão, no aspecto familiar. E para eles se separarem era uma coisa assim meio brusca, meio contundente, mas tinha que acontecer. E agora a gente entende que um vai para um lado e outro vai para o outro. E é preciso fazer aqui uma aplicação de que para Deus cumprir nas nossas vidas algumas coisas, muitas vezes nós precisamos nos separar de Ló. O que representa Ló para a sua vida aqui neste momento de reflexão? Há alguma coisa que está lhe dificultando? Escute, escreva e nunca mais esqueça. Deus vai criar uma circunstância para separar você de Ló. Não se preocupe o que é que vai acontecer, mas que vai acontecer alguma coisa, vai. E Ló vai para as campinas e você vai para os carvalhais de Mamre. Quando você se separar, você vai se deparar com uma situação um pouco apertada. Deus está falando sobre esta palavra aqui. Você vai encontrar uma terra seca. Lá não vai ter água, não vai ter pasto para o gado, lá não vai ter comida, não vai ter sombra, não vai ter muita coisa como lá nas campinas. Mas o Deus que está provocando a separação entre Ló e Abraão, ele vai providenciar água, campo, sombra, comida, pão, alimento. Deus é Deus. Há uma segunda coisa que nos mostra a Bíblia sobre o trabalhar de Deus na vida de Abraão. Primeiro, a separação de Ló. E a segunda, ajudando-o na sua motivação. No capítulo 15 do livro de Gênesis, Abraão estava desesperado. Parece não mais crer que a promessa
um filho iria se cumprir. Aí vê que coisa linda, o capítulo 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos. A cobrança de Abraão: ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse-lhe mais Abraão: eis que me não tens dado semente. Olha que exigência. Tu me prometestes e até agora não cumpristes. E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Deus está chamando muita gente aqui hoje para sair da tenda e olhar para o céu. Saia da tenda e olhe para o céu e comece a ver que o Deus que prometeu, ele é fiel. Agora, o que eu quero colocar aqui nesta segunda ação do trabalhar de Deus na vida de Abraão é que Abraão estava muito desmotivado. E quem é chamado especificamente para trabalhar tem seus momentos de desmotivação também. Tem seus momentos de depressão, seus momentos de angústias, seus momentos em que o sono se vai, o apetite não chega, a vontade de se isolar para lá e dizer: eu quero ficar aqui só, eu quero chorar, eu quero sentir aqui, ele é Deus, Deus e eu. Mas o Senhor nesta noite está dizendo: meu filho, sai um pouquinho desta tenda e olha para o céu. Recebe força de Deus nesta noite para continuar esperando no cumprimento das promessas de Deus. Então, o primeiro trabalhar de Deus foi separar ele de Ló. Segundo, ajudá-lo nas suas motivações. Agora, há uma terceira maneira de Deus trabalhar na vida de Abraão. Foi repreendê-lo por tomar uma decisão precipitada. Capítulo 16, do 1 por diante, o capítulo 17, Sara chega para ele e diz: não vai nascer mais não, Isaac. Promessa. Mas Sara, nesse instante, Deus me chamou para contar as estrelas do céu. Eu estava tão animado lá fora. Quando eu entro aqui, tu já estás me dizendo que o menino não vai mais nascer. Vai não, Abraão. Tu já estás velho, eu também já estou. Está aqui uma serva que eu trouxe lá do Egito. Entra a ela, e o garoto que dela nascer é o herdeiro. É o cumprimento da promessa. Digam comigo bem forte: Ismael não é o cumprimento da promessa. Eu pergunto à igreja: quem é o cumprimento da promessa? Então diga bem forte: Isaac vai nascer. Diga outra vez, mais forte, em nome de Jesus. Se você sabe que Isaac vai nascer, por que se precipitar? Não tome decisões fora da vontade de Deus. Se Deus te mandou esperar, espera. Se Deus te mandou sentar, senta, rapaz. Se Ele te mandou ficar, fica. Mas espera, porque vai chegar o momento em que a promessa vai se cumprir. E é preciso entender que quando Abraão atenta para esta sugestão precipitada de Sara, aí no capítulo 17 Deus chega para ele e dá um puxa-vanco de orelha nele tremendo e diz assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não é isto que eu quero contigo. Não foi assim que eu te falei. Este não é
o roteiro da minha promessa. Aí a Bíblia diz que Abraão colocou o rosto em terra, se humilhou. Aí a gente observa agora a quarta maneira de Deus trabalhar na vida de Abraão. Quando ele se humilha, aí Deus diz assim: agora eu vou mudar o teu nome. A mudança do nome de Abraão para Abraão era um trabalhar de Deus, irmãos. Porque o nome Abraão significa altura, enquanto que Abraão é pai, líder de uma grande multidão. Era como se Deus estivesse levantando o coração de Abraão, erguendo Abraão outra vez para um grande milagre. E eu quero agora, já estou chegando ao final desta análise bíblica, mas eu venho da parte de Deus dizer para todos nós, que quando Deus tem um propósito específico em nossas vidas, a quarta coisa que acontece é o trabalhar dele no nosso viver. Porque vocês já pensaram se Deus usasse Abraão logo que ele saiu da Mesopotâmia, com a cabeça cheia de fabricação de deuses, adoração a deuses, uma mentalidade politeísta? Mas Deus começa a trabalhar o vaso, começa a moldar o vaso, começa a alterar o curso das coisas negativas e torná-lo uma bênção nas mãos de Deus. E assim como Deus fez na vida de Abraão, ele já fez e está fazendo na vida de muitos de nós que aqui estamos para sermos usados por Deus. Quantos querem ser usados por Deus aqui nesta hora? Agora, na conclusão desta mensagem, eu queria colocar o seguinte: é que quando Deus realiza o chamado, ou concretiza a promessa quanto ao chamado, aí ele nos põe à prova. Porque vocês sabem que Isaac já estava um garoto grande, quando Deus disse: agora eu quero um menino. Mas Deus sobe para o Moriá e sacrifica ele lá. Ele não hesitou absolutamente, mas sobe. E quando o garoto já está em cima do altar, um anjo brada e diz: a tua mão ou não estendas para matá-lo, porque agora eu sei que tu temes a Deus. A partir daquele momento, aquele lugar se chamou O Senhor Proverá. Porque as provisões de Deus são explicadas da seguinte forma, irmãos: como é que Deus me dá um copo com água e depois ele pega o copo com água e tudo e joga fora e me deixa com sede? Se ele me deu um copo com água é para matar a minha sede. Se ele chamou você para servi-lo, ele lhe põe à prova para vir o amadurecimento. Agora, vamos parar um pouquinho agora e pensar. Vamos pensar Abraão descendo do Moriá com Isaac? Pense comigo agora. Na subida foi um tipo de conversa, mas na descida, acredito que ele disse: meu filho, Deus me determinou que eu te matasse, mas ele não permitiu que tal coisa acontecesse. E eu estou descendo contigo aqui com vida. Mas fica sabendo de uma coisa, Isaac: se tu tivesse sido morto, Deus teria te ressuscitado lá em cima. E do modo como eu estou te descendo aqui, agora nós desceríamos vivos, porque o Deus que fez a promessa, ele poderia te ressuscitar. E a promessa está de pé. Neste momento desta reflexão, eu queria que você fechasse os olhos, por favor. Faça isto agora. Aleluia. Incline a sua cabeça e receba a renovação de Deus para a vida que você está vivendo. Seja tocado pelo Espírito Santo agora. Deus quer tirar esta tristeza que invade o teu coração.
Deus está te tirando da tenda agora e te mostrando o céu cheio de estrelas. O plano de Deus na tua vida é uma coisa muito grande. Aleluia. Recebe o conforto de Deus. Recebe o ânimo de Deus para viver. Tu és um instrumento que Deus escolheu na terra para cumprir a vontade dele. Recebe a glória de Deus em tua vida, de forma que possas sair daqui hoje dizendo: eu vou continuar servindo, eu vou continuar trabalhando. Recebe o batismo com o Espírito Santo, tu que ainda não és batizado. Tu que és batizado e nunca mais falastes em línguas estranhas, começa a glorificar agora a Deus e recebe o batismo, recebe a renovação, recebe a glória de Deus em tua vida. Recebe a força. Nesta noite festiva, Deus está operando milagres aqui na galeria. Deus está operando milagres aqui neste lugar. Deus está renovando forças. Sente a glória de Deus invadir a tua alma. Deus está abraçando a tua alma hoje, dizendo: meu filho, eu te escolhi. Que te escolheu.